Olá a todos, muito boa noite. Começa agora mais um programa da TV Câmara, o programa Entrevista com Vereadores. O programa que vai ser aí passado para vocês, cidadãos de Nova Friburgo, durante o recesso parlamentar, para complementar as informações que os vereadores não conseguiram colocar em plenário para vocês. Tá? E nessa noite de hoje eu recebo o vereador professor Pierre Lepsol. Vereador, muito bem-vindo aqui ao programa da TV Câmara, muito boa noite. Boa noite, Denis. Boa noite também ao nosso querido telespectador da TV Câmara. É uma satisfação poder estar aqui para nós falarmos um pouco sobre esse ano de 2017. Então, e a gente começa, perguntando ao senhor qual a avaliação que o senhor faz desse mandato, também dos outros mandatos do senhor, e o que o senhor tem a dizer aí para os telespectadores de Nova Friburgo sobre esse ano de 2017 na política friburguense. Bom, Denis, é o terceiro mandato, pelo voto da população, ao qual eu agradeço imensamente a confiança. Mas, assim, há um processo de maturação política. Maturação essa que concorreu para a produção de um regimento interno novo da Casa. No final do mandato passado, já havia uma demanda clara de que as sessões da Câmara precisavam de uma renovação do ponto de vista estrutural e também do andamento. Então, eu comecei a estudar e a escrever um processo. Nós tivemos a eleição do presidente Alexandre Cruz para esse mandato como presidente. O presidente Alexandre Cruz, inclusive, ele me convidou para participar da mesa de uma forma extremamente republicana, porque ele sabe muito bem da minha posição crítica com relação aos atos do governo, quando eu percebo que os atos são incorretos, mas ali estava se discutindo Câmara Municipal, não era a relação de posição política em relação a governo A ou B. E nesse sentido, nesses termos, tendo o compromisso do presidente da valorização do servidor público da Casa, tendo o compromisso do presidente com uma gestão transparente, tendo o compromisso do presidente com a maior divulgação dos atos da Câmara, naturalmente que eu tive que apoiar, e fui apoiar o nome do Alexandre Cruz, a presidência da Casa. E não me arrependo, exatamente pelo trabalho que o Alexandre vem realizando. E nessa toada, a mesa diretora, que aí constitui a mim, o Márcio Damasio, o presidente Alexandre, o Carlinhos do Quipo e o vereador Wellington Moreira, nós apresentamos em forma de mesa o novo regimento interno, onde houve uma discussão com os demais vereadores e houve uma aprovação por unanimidade. Então, é um agradecimento que faço aqui a todos os membros da Casa, porque hoje a Câmara conta com sessões de terça e quinta-feira com dinamismo. E uma coisa muito importante que eu quero trazer para o público, que são conquistas desse mandato de 2017, exatamente no regimento, é a participação da sociedade. A Câmara está colocando em prática a Câmara Itinerante, um projeto até do vereador Cláudio Damião, que o presidente Alexandre Cruz pegou a bandeira e está colocando, e a gente está apoiando. A Câmara Jovem, uma aproximação da juventude, já vinha de mandatos anteriores, e um regimento interno que vem com uma mudança significativa. Denis, para se ter uma ideia, nas sessões de terça-feira, toda segunda e quarta, terça-feira de cada mês, qualquer cidadão pode previamente se inscrever na Secretaria da Casa para um pronunciamento sobre um tema que ele vai apontar, ou temas, junto a um formulário que ele vai preencher, que é uma coisa muito simples. E esse cidadão vai ter o direito de poder falar no mesmo tempo dos vereadores, dentro da sessão da Câmara, como se fosse um dia de vereador para falar do problema do bairro, para falar de uma demanda, de um projeto, enfim, para ter a sua voz ali junto à Câmara e junto à TV Câmara, com repercussão para todos aqueles que acompanham. Então, esse é um trabalho de trazer para a população a presença da Casa, aproximar. Também a previsão do regimento é a capacidade das instituições se manifestarem. As instituições que têm suas atas, suas reuniões, elas podem se inscrever e falar por 15 minutos. Isso aí pode ser, não tem um limite, dependendo da sessão. Então é muito importante a participação da sociedade para a construção coletiva. Tanto que nós tivemos uma reforma do regimento e agora estamos em plena reforma da lei orgânica do município, que é a lei mãe. Esse talvez seja o grande trabalho e o grande dever de casa que caiu sobre mim, porque é a relatoria. Nós temos toda uma comissão, presidida pelo vereador Johnny Maico, nós com outros colegas vereadores,
E estamos realizando várias audiências públicas, a gente convida a população a participar. Elas vão se estender até março de 2018. Então, para construir a lei mesmo que rege toda a legislação da cidade. Então, assim, essas são iniciativas importantes do ponto de vista legal, que dá uma fertilidade para isso. Um outro fato também importante é o Código Tributário. O Código Tributário envolve a vida de todo munícipe, de toda empresa da cidade. Ele é muito importante porque envolve o imposto municipal, o IPTU, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que as empresas recolhem ou que os autônomos recolhem junto à municipalidade. Então, esse é um projeto que a gente pode apontar. Os 200 anos da cidade é o que? Uma avaliação da nossa história, porque eu penso que Nova Friburgo tem que aprender com a sua história. Nós estamos num momento agora de grande oportunidade de a gente revisitar o nosso passado, ver o que os nossos ancestrais fizeram para que Nova Friburgo tivesse uma ARP, uma IPU, uma AGA, hoje tem uma STAN, enfim, tem uma Filó, tem empresas de grande porte, entre outras, para o desenvolvimento do trabalho e da renda na cidade. Isso mudou a cidade. Eu sou filho, por exemplo, de um trabalhador da Fábrica IPU, de um saudoso trabalhador da Fábrica IPU. Minha mãe também trabalhou na Fábrica IPU. Então eu sei muito bem o legado dos trabalhadores têxteis da cidade. Então, isso foi importante. Qual é o desafio para hoje? Naquela época deles, Nova Friburgo estava disputando essas empresas com Santa Catarina. O estado de Santa Catarina queria atrair essas empresas alemãs para aquela região, pois os nossos gestores fizeram um planejamento estratégico à época para que essas empresas viessem para cá e aqui se constituísse uma cidade de trabalhadores. E foi constituído, tanto que a questão sindical relativo a Getúlio Vargas, da CLT, em 1942 para 43, que é a nossa CLT, teve um processo prévio aqui com a humanitária e também com a formação dos sindicatos, tanto de trabalhadores quanto patronais aqui na cidade de Friburgo. Getúlio esteve em Nova Friburgo. Então, o legado que a cidade tem, mediante o trem, o trem que veio para cá no século XIX, em 1873 já tinha o trem. E como que o trem foi importante para o desenvolvimento não só de Nova Friburgo, mas de toda a região. Então, Nova Friburgo, que tem uma beleza natural inconteste, que tem um potencial turístico que já foi uma cidade turística, e essa foi uma avaliação que nós fizemos à frente da Comissão de Turismo, desde os outros mandatos, que Nova Friburgo se caracterizou por um turismo de veraneio, e com a globalização dos anos 90 não se preparou para um turismo profissional. A gente precisa reativar esse profissionalismo turístico, essa organização do trade turístico, para que nós tenhamos de novo um aquecimento da atividade turística, que ela já é forte por natureza, mas ela tem muito mais potência para demonstrar. Então, o senhor destacou esse assunto na Câmara Itinerante do bairro de São Geraldo. Exato, que são os potenciais que a gente tem. Então, assim, são aspectos deles que a gente tem como trabalhar para poder pensar a cidade para daqui da frente. A gente não pode continuar com uma cidade com o povo sofrendo com a saúde, que está muito mais uma secretaria da doença do que de saúde. O povo está literalmente experimentando o sofrimento da falta de medicamentos, da falta de insumos. Os profissionais de saúde, sejam os médicos, o corpo de enfermagem, os funcionários da base de apoio da saúde, estão passando dificuldades imensas, porque não tem mecanismo de trabalho. Falta maqueiro no Hospital Municipal Raul Sertã, porque não foi pago o RPA. E médicos também que não estão podendo ir por conta disso. É triste deles você pegar relatórios de medicamentos de solicitação quando está tudo zerado, por falta de aquisição ou de compra indevida, que não olhou que a população precisava. Então, assim, a gente precisa avançar na saúde. O sistema educacional, por que não Nova Friburgo se tornar uma cidade de referência em educação? Tem todos os mecanismos para isso. Então, os nossos 200 anos não é tão somente para rememorar o passado. Os 200 anos tem que ser um legado de transformação. Porque de um tempo para cá, a nossa população vem passando situações cada vez mais
dolorosas, um sucateamento dos serviços públicos, o transporte público passando por dificuldades, pega uma empresa, troca a empresa e a coisa não muda. A gente discutiu aqui na audiência pública da lei orgânica que o problema não está em quem está gerindo a empresa de ônibus, o problema basicamente está no sistema de transporte, porque muda quem gere e a coisa não muda. Continua sempre o mesmo problema. Então a gente tem que provocar a prefeitura no ano de 2018 que faça um estudo para poder modificar a proposta. Eu, particularmente, sou defensor de linhas alimentadoras, como aqueles ônibus circulares, e de linhas troncais. Criar o zoneamento e o circular de ponto a ponto nesse zoneamento para poder distribuir melhor e diminuir a circulação no centro. Exato, vai diminuir a circulação no centro. Cria um fluxo contínuo do mesmo ônibus circular. Perfeito, mais atenção à população, porque o fluxo contínuo, o número de carros vai estar concentrado no bairro, para quê? Para atender todos os cantos do bairro e alimentar o ônibus. A única coisa que a população... Isso chegou a ser especulado ou até mesmo implementado de certa forma em 1987, se eu não me engano, na época que Heródoto Bento de Mello era prefeito. Sim. Isso, correto? Correto. No tempo de Heródoto tinha essa visão. Heródoto, sempre foi muito futurista. Ele sempre teve isso. Frente, isso é uma característica do Heródoto. A gente tem que reconhecer a qualidade das pessoas. Tem pontos críticos no Heródoto? Tem, que eu discordo, mas tem pontos do Heródoto que são louváveis. E um dos pontos louváveis do Heródoto é exatamente essa capacidade de olhar adiante. E muita gente tem que se inspirar nesse aspecto de olhar adiante, porque isso é uma posição de um gestor que ama a cidade, que olha para além do momento imediato. Então, assim, essa perspectiva de a gente ter linhas alimentadoras e linhas troncais, para quê, deles? Nós temos que priorizar o transporte público e nós temos que priorizar as pessoas sobre os veículos. O senhor acha que essa possível dificuldade da implementação desse tipo de serviço, dessa forma de planejamento, isso esbarra na questão da administração da empresa, pensar que vai perder dinheiro com isso? De alguma forma? Não, se eu for fazer uma pesquisa com as empresas, no caso com os gestores de cada empresa, até a própria atual, eles têm um estudo já para isso também. Então, quer dizer, para ver essa possibilidade, na verdade é melhor para eles, tem menos custo. E isso pode promover uma diminuição da passagem. Só tem, no meu entender, um senão que a população vai ter que avaliar. Porque se ela tem circular e ela vai pegar um ônibus mais comprido, né, que vai ser toda hora se dirigindo para o centro, ou fazendo ligações, né, como Olaria Conselheiro, né, ligações diretas, ou você pega um ônibus lá de São Pedro da Serra e ele vem descendo até o centro da cidade. Eu não preciso mais que as linhas menores saiam de lá e venham para o centro da cidade. Você tira essa pulverização. Isso, de certa forma, pode até ser mais econômico e abaixar o preço da passagem. São estudos, tem que ser feito estudo para isso. Só que como a gente está logo no segundo semestre, no semestre que vem, 2018, próximo de uma nova licitação, a prefeitura tem que estabelecer essas regras previamente, discutir com a sociedade nos termos da lei do Plano Nacional de Mobilidade, tem que discutir isso com a empresa, tem que discutir isso com a associação de usuários, tem que ouvir as comunidades onde os ônibus são atendidos, porque, ao meu entender, o único senão é o morador, o usuário, ter que descer do carro e pegar outro. Ele vai ter que trocar de ônibus. Lá no ponto de receptação, né, da linha mais do troncal, né, da linha central. Vereador, vou pedir perdão ao senhor, mas nosso tempo já está se esgotando. O pessoal da assessoria está informando que o tempo já chegou ao limite. Eu peço ao senhor que o senhor conclua a sua ideia e também faça a sua despedida aí aos cidadãos de Nova Friburgo. Então, assim, você vê, Denis, quantas ideias nós temos, né, para discutir com a população, pensar exatamente essa cidade, o governo, o poder público tem que pensar o povo, não tem que pensar o umbigo, não tem que pensar favores políticos, tem que pensar a sociedade. Qual a sociedade que nós queremos? E eu peço à população de Nova Friburgo que participe, que se envolva. Nós estamos passando, apesar de toda a dificuldade, um período fértil
de reavaliação e de reconstrução legislativa. E isso pode ter um impacto muito diferenciado para o nosso futuro próximo e para o longo, um futuro um pouco até de médio a longo prazo. Mas isso depende da participação da sociedade para que ela possa estar bem inteirada. Então, nesse programa de hoje, a gente debateu alguns temas até com um pouquinho mais de profundidade, principalmente a mobilidade. Eu peço à população que se envolva e que tenha em 2018 200 anos da cidade, não só numa perspectiva festiva, mas uma perspectiva de mudança de postura que nós precisamos ter, tanto da sociedade, como sobretudo do poder público. Então, muito obrigado por essa oportunidade, Denis, de estar aqui no programa, aguardando uma outra oportunidade para a gente debater um pouquinho sobre a nossa cidade. Vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no programa da TV Câmara.